Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Já, o podcast do site jamildo.com. Aqui hoje com uma renovação, com a liderança jovem do Recife, emergiu aí nas pesquisas com um grande feito, uma das maiores votações, né? Surpreendendo não muita gente, porque todo mundo sabia que vocês viram muito fortes. Gilson Filho, seja muito bem-vindo, obrigado pela atenção e nos prestigiar aqui. Suas considerações iniciais, candidato? Jamildo, primeira vez, muito obrigado por estar aqui hoje. Lhe admiro demais, admiro o seu trabalho. Obrigado. E gratidão ao povo recifense também por ter reconhecido. O meu trabalho foi, como eu sempre falo, né? Eu saía de manhã na campanha, de 5 horas da manhã, voltava de 11 horas da noite, morto, no outro dia já acordava, nem dormia direito. Ia pra rua, falava com o povo, falava o que eu ia defender, o que eu ia fazer para um Recife melhor. Mostrava a realidade do Recife desde a campanha. E é nessa linha que a gente tem tocado nosso mandato. Tenho certeza que vai ser um mandato muito combativo e, como eu sempre falo, né, a minha oposição ela é lúcida. É uma oposição que traz a realidade do Recife para o recifense, que não estava vendo isso na plataforma digital. Se você pegar nos últimos 4 anos, você vê que a oposição do Recife ela quase foi inexistente. A realidade é essa. João surfou na onda digital sozinho, mas hoje não tem isso mais. Ele hoje está batendo de frente com uma oposição que tem algumas figuras bem interessantes, eu inclusive estou nelas, que está usando as redes sociais como o João usava para propagar as suas informações, né? A gente está mostrando agora o lado do Recife real, mas tenho certeza que estou muito feliz e vamos estar agregando bastante na cidade do Recife. Perfeito. A gente vai ter a oportunidade de tratar mais a miúdo essas suas colocações. Deixa eu antes, como é de praxe, apresentar aqui rapidamente um currículo. Não é nem para justificar, todo mundo sabe de sua importância. Gilson Filho nasceu em 20 de agosto de 98, 26 anos, não é isso? Isso. Muito jovem, que inveja. Vou fazer 60 esse ano agora, morrendo de inveja. Filho do ex-ministro do Turismo e ex-candidato à Prefeitura do Recife, Gilson Machado Neto, acabou virando a segunda força, né? É verdade. Aí, em função dos votos todos que teve. É formado em administração pela San Diego State University, nos Estados Unidos. Não é fraco, não. Antes de ingressar na política, atuou na administração de um hotel em Alagoas. Em 2023, assumiu a presidência do diretório do PL Jovem, Recife. Em 24, Gilson Filho foi eleito vereador do Recife, tornando-se o mais votado da história do PL, com 16 mil e lá vai o trem de votos. Como vereador, Gilson Filho tem se posicionado como uma voz ativa na oposição da Câmara do Recife, tem utilizado, como já frisou aqui, as redes sociais como ferramenta de fiscalização, realizando visitas a unidades, inclusive de saúde. Antes de entrar nisso, me conta o que é que o senhor fez, o que é que fazia antes de entrar na política, e o que é que lhe fez ter vontade de entrar na política, quando muita gente corre da política? É verdade. É uma pergunta muito difícil, assim, né? O que é que eu fazia antes? Eu fui formado, como você disse, em administração na San Diego State University e, como eu já disse algumas vezes, eu não sei se você já viu eu falando disso, mas eu virava muitas vezes pro meu pai falar, rapaz, pai, eu desisti do Brasil. Esse país não vai para frente. Lá em 2016, 2017, o Brasil em recessão, né? Pós-governo Dilma. Aí eu estudava aqui na escola americana, tive a oportunidade de aplicar para faculdades fora, inclusive ganhei bolsa em várias universidades e eu fui morar fora. Aí quando eu estava na faculdade surgiu o fenômeno Jair Bolsonaro, que apresentou todos os absurdos que estavam acontecendo no Brasil e ganhou as eleições. Todo mundo achava que ele não ia ganhar as eleições e aquilo ali restaurou meu patriotismo. Eu estava decidido em ficar fora, Jamildo, mas eu vi que o Brasil, ele sim pode dar certo, ele sim, você reduzindo a carga tributária e realmente investindo o dinheiro do país dentro do país, o Brasil pode dar certo. Apesar da pandemia, o Brasil atingiu números históricos de deflação na época da pandemia. Enquanto o mundo está falando em inflação, o Brasil falava de deflação. Então, eu resolvi voltar para o país, resolvi empreender no país e eu aí comecei a tocar o negócio da gente lá em São Miguel dos Milagres. A gente tem uma pousadinha lá
São Miguel dos Milagres, e na época que eu cheguei a gente tinha 5 quartos só. Aí eu comecei a tocar lá durante a pandemia, inclusive. Aí comecei a postar no Instagram, peguei o Instagram da pousada, tinha 3 mil seguidores. Como eu lhe disse hoje, ele está com 719 mil seguidores. Isso é incrível, incrível. A gente tem uma pousada lá que é uma das melhores do Brasil hoje. Você quer fazer um freela não? Fazendo a divulgação do blog. Já uma publizinha, Vila Estaturé, quem quiser conhecer, vale muito a pena. Lá é para você descansar. Se você quiser agitação, não tem. Lá é descanso mesmo, você vai se isolar e vai ser muito aquele bem barulho tratado. de coqueiro, isso aí. a onda do mar. Aí comecei a trabalhar na pousada, peguei a pousada de 5 quartos, hoje tem 18, graças a Deus. Na época tinha 10 funcionários, hoje a gente tem mais de 55 funcionários de carteiras assinadas. Então foi um trabalho assim que desde 2021 até 2024, mais ou menos, a gente trabalhou muito lá e conseguiu expandir o negócio. Depois disso, eu recebi uma missão e eu tive muita vontade de fazer essa missão, Jamildo, porque eu nasci em Recife, sou recifense com muito orgulho, vivi minha vida inteira no Recife, sendo que eu não estou feliz com o meu Recife. Então como é que Gilson pode mudar isso? Tem outro meio hoje de mudar uma cidade que não seja pela política? Por meio da política. Não tem, né? Então, eu recebi essa missão dada pelo presidente Jair Bolsonaro, vim candidato a vereador e desde então eu venho trabalhando dia após dia para fazer com que o Recife seja uma cidade melhor. E isso, independente de lado, esquerda, direita, o meu trabalho é para o povo recifense. A gente está na rua 100% para defender o recifense. Claro que eu tenho meus valores e vou sempre defender lá na Câmara de Vereadores, fora dela também, mas meu compromisso é 100% com o povo recifense. A gente vai continuar nesse mandato, como eu lhe disse, combativo, um mandato 100% lúcido e sem se dobrar, como eu geralmente falo. Eu não me dobro a cargo, eu não me dobro a nada, porque eu acho que a nossa cidade ela é maravilhosa, Jamil. É linda. É linda, mas está muito mal cuidada. É um Amsterdã, né? Nos trópicos. É um Amsterdã que está abandonado, a realidade é essa. Se você for no centro do Recife, hoje você vai ver prédios abandonados, pichação, não tem segurança, o mercado lá está... Todas as placas vende-se e aluga-se, vende-se e aluga-se, vende-se e aluga-se. Então, a gente precisa realmente rever a nossa cidade, rever os conceitos de política, porque afinal o Recife está perdendo morador a cada dia que passa. Isso foi um exemplo na Câmara de Vereadores. A gente tinha 39 vereadores, passou para 37 nessa legislatura. Então, o Recife tem enfrentado diversos problemas e eu entrei na política para tentar resolver e juntar as pessoas, porque como eu sempre falo, né, a política, minha gente, você pode não gostar de política, mas tudo que você passa na sua vida, o trânsito que você está passando hoje é por meio da política, a saúde caótica é por meio da política, o centro do Recife abandonado é por meio da política. Então, tudo se resolve na política. Então, se a gente não abrir os olhos na hora de votar, se a gente não ver realmente quem está nos representando, a cidade não vai melhorar. Afinal, é o mesmo grupo que está aí desde um tempão. Eu concordo com você e você me faz lembrar um dos primeiros momentos quando eu fui convidado para escrever um site sobre política e eu disse, olha, só aceito se eu puder escrever sobre tudo. Tudo que acontece na cidade. Eu disse, mas por quê? Eu disse, olha, porque tudo é política. Quando você vê um buraco na rua, é política. Quando você vê falta de água, é política. Então, causou, no primeiro momento, uma surpresa. Um site de política que falava sobre tudo. Depois, concorrentes acabaram adotando a mesma estratégia e tentam copiar até hoje. Eu me lembro, inclusive, de uma oportunidade que a gente criticava uma boate cuja inauguração foi servido, não como sobremesa, alguma coisa, um monte de morango nos mictórios. Foi bem mesmo. Aí eu disse, olha, isso é um absurdo, porque eu aprendi com minha avó que comida não se estraga, né? Tem tanta gente passando fome. E aí tinha gente que já pelas redes sociais dizia assim, esse Jamil está fazendo promoção dessa casa, isso não existe. Aí no outro dia eu botei as fotos dos morangos sendo lá usados de forma inapropriada. E foi um hype danado, um monte de coisa. Aí dizem, mas o que é que isso tem a ver com política? Aí eu fiz no outro dia uma matéria, eu sou chato, quando pisam nos meus casos eu sou chato. Eu fiz uma matéria mostrando, olha, os banheiros da nossa cidade, os banheiros públicos, como estão.
todos deteriorados, inclusive ainda havia banheiros públicos, né? Ali pelo centro do Recife, antigo. Não sei se você lembra, né, da sua época, não, que que passava os bondes e que passava também a lancha. Já teve navegação no Capibaribe. Eu era pequenininho. Não é da minha época, não, mas eu já li história, já vi livros, né? Aí eu dizia, olha, tá vendo? Isso aqui é política. Pois é. Quando a gente falar de banheiro, não é falar de política. Mas antes de entrar na confusão política, eu queria lhe perguntar ainda um pouco mais sobre a sua figura, a sua pessoa. Seu pai é sanfoneiro e conhecido nacionalmente. Você toca algum instrumento? Rapaz, como eu disse aqui, toca nada? Toco negócio. Negócio eu toco. Agora, instrumento, pra mim, eu até tentei aprender sanfona. Mas, rapaz, penso num instrumento complicado. Porque a pessoa tem que ter muita coordenação motora. Eu não tenho coordenação motora para instrumento, não. Meu dom musical não veio, não. Agora, negócio eu toco. As empresas eu toco, rádio, banda, coco, hotel. Agora, tocar um instrumento em si mesmo não. Já eu sou meio mole, porque eu adoraria aprender violão, mas quando dizem que machuca as mãos, que fica tudo em sangue, né? A carne viva, aí eu desisto na mesma hora, eu esqueço essa possível paixão, mas daqui a pouco eu estou me aposentando, quem sabe eu encontro tempo e coragem para tocar, eu acho bacana. Mas eu também acho muito legal, uma época também eu aprendi baixo, mas eu nunca gostei muito de instrumento musical mesmo, não. Aí eu focava mais meu tempo em praticar esportes, isso aí eu gosto bastante. E você saía com a brucelose em Rapaz, turnê, eu sempre coisa? acompanhei meu pai, eu ia para vários shows e é incrível como ele é reconhecido no Brasil todo através da banda. E todo canto que ele vai, o povo reconhece ele. E é impressionante, amigo. Sabe por quê? Porque uma vez a gente saiu de carro aqui pro Tocantins. Aí era impressionante. O papai passava na cidade, ele inaugurei, tá vendo aquele busto de um boi bem grande aqui? Fui eu que toquei aqui na inauguração. Aí ia passando nas cidades e falando, ó, toquei aqui. E é impressionante, né? Porque como a música, a cultura, ela quebra barreiras e realmente move vidas. Porque eu não sei se você sabe, mas a história do meu pai, ela é bem digna, assim, como ele começou na vida, como ele se transformou. Eu vou até contar um trecho aqui rapidinho, porque é bonito, eu acho muito bonito como ele começou. Primeiro, ele começou tendo um barco de pesca, não sei se você sabe, lá em Candeias, ele saía ali de Candeias, em Jaboatão. E pesca até hoje, né? Pesca até hoje. Tinha um barco de pesca e viu que era uma coisa que ele gostava demais de fazer. Aí, depois daquele barco de pesca, pegava peixe, vendia o peixe. Aí depois comprou outro barco de pesca. Mas era assim, esquema industrial ou pequenininho? Não, pequenininho. Aí comprou 6 barcos de pesca. Aí quando tava lá negócio, aí já vai... Ele foi comprando aos poucos, aí trabalhando e comprando, vendendo peixe, comprando um barco. Aí quando ele tava com esses 6 barcos de pesca, via que os pescadores na época davam muito trabalho, era muito difícil ter gente para ir pescar em todos os barcos. E viu que aquele negócio ele não ia para frente, não ia ganhar dinheiro com isso. Aí, ele que é formado em veterinária, né? Aí ele vendeu os 6 barcos de pesca e comprou boi, vaca leiteira. Aí foi para Gravatar. Contribuindo com o aquecimento global. Não, aí comprou boi, vaca leiteira. E aí foi tirar leite, fazer queijo. E sei que no meio desse termo também ele viu que isso daí, bicho, era um trabalho absurdo. Não tinha um retorno financeiro que ele queria para a vida dele. E na época estava estourando algumas bandas de forró na época. Aí ele pegou, vendeu os boi dele e comprou uma sanfona. Aí o povo da família... Mas sem saber tocar nem nada? Sem saber tocar, sem nada, rapaz. Só porque tava na época várias bandas de forró estourando. Aí ele falou, rapaz, eu vou ganhar dinheiro com isso. Aí vendeu os bois e comprou uma sanfona. Aí na época que Gilson comprou uma sanfona, o povo da família falou, rapaz, endoidou. Deixou o cabelo crescer e comprou uma sanfona e começou a aprender dentro de casa. Aí o pai não queria, ele não conseguia tocar em casa enquanto o pai estava em casa. Ele só tocava... Imagina o barulho, né? Pois é, só tocava quando o pai ia trabalhar. Aí a minha avó, ela até fazia um quartinho lá para ele praticar. Eu sei que nessa história foi criada a banda Brucelose. E em 96, 97, 98 a banda estourou com algumas músicas. E desde então tudo que meu pai tem até hoje veio por causa da música. E tudo foi pelo suor dele mesmo, que pegou o sanfona do zero, aprendeu o instrumento do zero sem ter professor. E até hoje está aí tocando. Ó. Vai tocar inclusive no São João do Caruaru mais uma vez. É verdade.
É verdade. Agora, vocês têm um boizinho lá pro lado do Mato Grosso do Sul. Não, tem mais não? a gente É a tem fazenda do tio. em Tocantins. Tocantins. Tocantins, não é Mato Grosso do Sul, não. Perdão, desinformação minha. Olha, eu quero começar perguntando sobre uma fala sua de lá de trás de novembro ainda, que dizia que tinha que aproximar o Recife de uma representação internacional. Teu pai tinha falado que era importante ter boas relações com o Trump. Você, como estudou nos Estados Unidos, então tinha essa facilidade. Vocês foram, inclusive, prestigiar a eleição em si e depois a posse, né? Isso. Mas aí depois disso vem agora essa taxação aí que está criando uma polêmica internacional. Inclusive, e, se eu não me engano, é da Atlas para a CNN Brasil, chegou a dizer que 51% não está concordando muito com as ações de Trump, ou estão vendo ele negativamente, embora 40% ache positivo e 8% não sabe. Aí eu te pergunto, ainda pode haver essa parceria ou de repente Trump ficou um pouco tóxico para o Recife? Rapaz, eu hoje vejo muito difícil, sabe, Jamildo? Porque, por exemplo, você pega hoje os feitos do governo Lula, principalmente para os Estados Unidos. Na época que meu pai era ministro, ele retirou, por exemplo, o visto de americanos para vir para o Brasil. E agora Lula está colocando de novo o visto. Já colocou. Pois é, já colocou. Inclusive tinham americanos vindo para cá, acho que se não me engano era 69 americanos, que tiveram que voltar para os Estados Unidos por causa do visto. Então são alguns empecilhos que geram algum atrito, de certa forma, entre os países. Eu não sou a favor de qualquer atrito, eu acho que a gente tem que dialogar sempre. Inclusive o presidente Trump, ele precisa dialogar com o Brasil, afinal nós somos o celeiro do mundo. Hoje o Brasil ele produz mais alimentos do que o próprio Estados Unidos e eu acredito que tudo tem que ser conversado e acordado para que os dois saiam na frente e ganhem com isso. Eu acho que, como o senhor disse aí, eu acho que nunca na história um vereador de uma cidade do Brasil foi para a posse de um presidente eleito dos Estados Unidos. Então a gente tem um relacionamento muito bom com o governo americano. Se eu for para lá agora, eu vou ser recebido na Casa Branca. Isso aí a gente tem um relacionamento muito bom devido ao governo Bolsonaro, que proporcionou uma abertura de barreiras assim enorme com as pautas conservadoras que ambos defendem. Então a gente tem um relacionamento muito bom e eu tenho certeza que o Trump ele defende uma ideologia não só para os Estados Unidos, eu acho que para o mundo. Então, se você pegar alguns países que ele está aplicando taxações, é justamente por causa de algum viés ideológico mesmo, que ele não concorda e não concorda que o povo daquele país sofra isso. Então, ele faz isso justamente por ser um líder mundial. Afinal, quem é presidente dos Estados Unidos é um líder mundial. Não diria presidente do mundo, porque não é presidente do mundo, mas é um líder mundial e o que passa nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. Afinal, é a maior potência hoje do mundo. Então, eu acredito que isso daí, ele já vinha falando desde a campanha. Ele ganhou a eleição falando que faria isso daí. E agora ele está trabalhando em cima do que ele falou, né? Então, agora, por vias tortas ou não, pode acabar sendo bom para o Brasil, porque vai abrir um monte de mercado, em especial para o agro, junto à China. A China vai dizer, não compro mais do americano, vou comprar de vocês. Para o Brasil vai ser muito bom. O Brasil ele é abençoado por Deus, né? Porque aqui a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente não tem maremoto, a gente só tem sol e chuva, seca e inverno. Então a gente tem uma terra que é extremamente produtiva e o Brasil, como eu disse aqui, é o celeiro do mundo. O que falta no nosso país são políticos decentes. A realidade é essa, porque a gente tem o país mais rico do mundo hoje, sendo que eu digo com toda a propriedade, a gente tem um país que é o mais roubado do mundo, João. Porque a gente vai para os Estados Unidos. Eu mesmo fui formado em uma faculdade pública nos Estados Unidos. É uma coisa de louco a diferença. Você vai na UFPE aqui, que é isso, rapaz. Que bagunça é essa? A faculdade toda pichada, quase não tem aula. Então, toda a estrutura brasileira ela precisa ser revista. A gente tem hoje o país que mais se gasta com o judiciário, com o político. Então, tem muita coisa que não é prioridade, que está sendo prioridade hoje.
E o brasileiro em si, que elege todo esse sistema, está sendo deixado de lado. Porque afinal, quando tu pega teu carro, sai daqui e vai para tua casa, tu tá à mercê do bandido. Hoje mesmo eu tava passando ali no Segundo Jardim, Boa Viagem, tinha um carro de mudança descarregando a mudança. Mas isso é frequente. Chegou três maloqueiros encapuzados. E roubaram? Deram voadora nos caras que estavam fazendo a mudança. Você vê, o trabalhador de mudança, e roubaram o que estava dentro carga? do caminhão. Armaria. Veja que absurdo. Então, quem é que financia tudo isso? Eu estava vendo recentemente uma entrevista do presidente de El Salvador, que transformou El Salvador num dos países mais seguros do mundo. O que é impressionante é que o Estado, ele é muito maior do que qualquer organização criminosa. Se o Estado quiser acabar com as organizações criminosas, ele acaba. Mas por que não acaba no Brasil? Será que quem está no poder é financiado por eles? No meu ver, tem que ser. Porque deixar do jeito que está, deixar a população brasileira sofrer com tantas atrocidades no dia a dia, é falta de saúde, é falta de segurança, é a estrada que não presta. E a gente tem um dos países mais ricos do mundo, Jamil. Para onde o nosso dinheiro está indo? A gente paga hoje uma carga tributária de 27,5%. Uma das maiores do mundo. Para onde o nosso dinheiro está indo? Para financiar judiciário. Você falou de segurança aqui no Rio, e falou também da questão do Recife Antigo, com problemas sérios, né, para população ter novamente habitação, tem gente na rua. Inclusive, um dos erros enormes, eu acho, que foi dificultar o acesso dos carros ao centro. E aí as pessoas tinham carros, arrumaram para o shopping, aí acabou prejudicando o comércio. Você tem violência também. O que é que os vereadores do Recife poderiam fazer, um caso concreto, você falou de segurança, para melhorar, amenizar, ou seria culpa do governo do estado? Tem havido essa discussão, né? O prefeito diz que a culpa é do governo, o governo gostaria que tivesse mais ações da prefeitura, acabam não se entendendo, quem paga é a população. Tem solução a isso? Tem solução, claro que tem solução. Principalmente para o centro do Recife. Você vê, tem um lado o governo do estado, tem o outro, prefeitura do Recife. Um lado é João, o outro é Raquel. Eleição de 2026 vai ser quem? João, Raquel e uma terceira via Possivelmente. que a gente vai colocar, certo? Um fica jogando a bola pro outro e não resolve a segurança pública do Recife. João tem uma guarda municipal de 1.700 guardas municipais, uma das menores das capitais do país, e a única capital do país hoje, Jamildo, que tem a guarda municipal ainda desarmada. Certo que ele entrou no processo de armamento agora. Está em vias, né? Está em vias, mas está demorando demais, porque demorou 4 anos. E antes dele, quem era o prefeito? Geraldo Júlio, PSB. Por que não botou a guarda municipal armada? Se quisesse resolver, já tinha resolvido. Vamos lá. O centro do Recife, ele é ligado por quê? Pontes, não é verdade? Várias pontes. Se botar uma guarita da guarda municipal em cada ponte, sabe quem entra e quem sai do centro do Recife? Também não pode viver só naquela ilha. Então, mas é um começo, é um case para ampliar para a cidade inteira. Entendo. Entendeu? E outra coisa, Smart Sampa de São Paulo. Você já viu como é que funciona o Smart Sampa de São Paulo? A guarda municipal, que eles lá chamam de polícia municipal, colocam câmeras de inteligência artificial por toda a cidade. Essa parte a gente tem evoluído, né? Impressionante. Câmera tem. Tem câmera, mas não é de inteligência artificial para reconhecer bandido. Tem muita câmera para multar cidadão em alta velocidade, agora para reconhecer bandido e resolver o problema de segurança pública não tem. Então, como vereador, o que a gente pode legislar sobre? Guarda municipal. De fato, a gente não pode legislar sobre a segurança pública envolvendo a polícia. O que a gente pode pedir é reforço policial. Isso a gente pode pedir via requerimento. E outra coisa, política, ela não é só sobre requerimentos também, não. Política, ela faz com diálogo também. Discurso, a gente pode discursar na tribuna, a gente pode ligar para o governador ou em torno da governadora, está precisando disso. Então, tem como resolver. O Recife, ele tem resolução. Em primeiro lugar, João tinha que pegar todos esses guardas municipais e armar. Remuneramento do Recife é muito baixo, Jamil. Hoje, se você pegar, por exemplo, o Ipojuca,
que é uma cidade perto do Recife, a guarda municipal ela é armada. O salário de um guarda é o dobro do que ele ganha no Recife. São cidades distintas. Mas são cases que o Recife precisa valorizar o guarda municipal que a gente tem aqui. Afinal, hoje, tem pesquisas falando sobre isso. Quais são os problemas do Recife? Em primeiro lugar. Então você diria que a prefeitura deixa correr solto para poder culpar o governo? Até agora, sim. Se você pegar os discursos de vereadores, inclusive da base, todos eles culpam o governo do estado. Agora eu te pergunto, se o governador fosse do PSB, que foi já por 16 anos... A culpa desapareceria? A culpa desapareceria. Concorda? Eles deixaram o Recife abandonado há quanto tempo, Jamil? É engraçado, o Raquel tá há 3 anos no poder e tudo de Pernambuco é culpa dela hoje. Não é culpa de Paulo Câmara, não é culpa de Eduardo. Oxente, quer dizer que em 2 anos e meio ela era para ter resolvido tudo o que eles deixaram, toda a bomba que eles deixaram, todas as estradas mal feitas que eles deixaram. Vocês estão vendo que eu tenho um lado, né? Tem. Lado do povo. Mas aí tá fechando um pouco com o Raquel. Você falou que vai ter uma terceira via. Seria o próprio Gilson Machado? Ele ia buscar novamente? Eu acredito que não, porque Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele tem uma missão, que é eleger senadores por todo o país. Afinal, ele está sofrendo uma perseguição política gigantesca do Supremo Tribunal Federal. Você vê que os juízes estão sendo todos parciais, só de fato 2 ali que não estão sendo imparciais. Até o próprio Fux comentou que algumas das matérias que o Supremo estava julgando não era de competência do Supremo. Então a gente vê um Supremo que está parcial hoje e ele tem uma missão que é eleger senadores, que é quem pode pautar impeachment de ministro do Supremo e reequilibrar os poderes. Porque você vai em qualquer lugar do mundo e a Suprema Corte nem aparece, Jamil. Os ministros não dão entrevista. Muito menos um ministro sobe para falar: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso não é papel de ministro da Suprema Corte, entende? Isso não é papel de ministro da Suprema Corte. Perfeito. Para concluir a história do Senado, então teu pai vem de todo jeito. Por enquanto, senador. E seria, então o nome do governo seria Cardoso? Especulou aí que seria Cardoso? A gente vai ter um candidato da direita aqui em Pernambuco. A gente não vai ficar nessa duplinha aqui, não. Com projeção podia ser Feitosa, porque a gente sabe de bastidor que o possível arranjo, caso exista essa negociação com o PP, Feitosa vai para a Federal, teu pai para o Senado, junto com Dudu, e você seria beneficiado também, entre aspas, com a assunção para deputado estadual, pegando ali parte dos votos do Feitosa. Faz sentido para você? Não, tudo é uma conjuntura, né? 2026 está lá na frente ainda, a gente vai ter muita articulação política, porque você vê, um cargo de governador, ele não pode ser uma decisão só minha, claro, só de Gilson Machado. Tem que ser uma decisão de toda a conjuntura, porque é uma candidatura majoritária. Senador, a mesma coisa. Deputado federal, também a mesma coisa. Precisa ter as bases. E eu, por exemplo, eu estou aqui, abril, a gente começou o mandato, bem dizer, em fevereiro. Estamos no 3º mês de mandato. Você já está me especulando como deputado estadual. Graças a Deus, isso é reconhecimento de trabalho. Sim. A gente tem trabalhado muito nas ruas e, com certeza, como estou te falando, a gente vai continuar e vai trabalhar sempre por uma cidade melhor, porque esse é o meu papel. Eu estou aqui para resgatar o Recife de antigamente. O Recife precisa voltar a ser a potência que era antigamente. Hoje a gente está perdendo nossas mentes brilhantes, Jamil. O pessoal está indo morar em várias outras cidades, São Paulo, inclusive a própria Fortaleza. E Recife está perdendo. É porque meus filhos não me ouvem. Eu já disse para ir para o Canadá, para a Austrália. Meus netos, então, talvez quando crescerem tenham a possibilidade de morar fora. Eu já perdi a oportunidade, mas isso é outra conversa. Vai dar certo. Olha. Muito tem mudado na política. Eu acho que a gente realmente levantou toda uma geração, depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, que antes a gente, por exemplo, o pessoal da direita achava que Geraldo Alckmin era um antagonista. Centro ou direita? Era de direita.
era o de direita. Então hoje a gente vê os dois, um como presidente e outro como vice. Então, depois disso abriu a mente, você vê hoje o PL sendo o maior partido do Brasil, porque Inclusive, por causa de Jair Bolsonaro. Dos 7, eu acho que são 5, né, do PL no Recife. São É 4 do PL. 4. 4. Um do Novo, São 2 do Novo e tem mais um. São PS. um do PSD PSD e outro do PP. Perfeito. Atuação da oposição no Recife. Que avaliação inicial o senhor faz do trabalho da nova oposição? Falava-se nos bastidores de queda nos índices de João Campos como efeito dessas ações da oposição iniciais, mas aparentemente não se confirmou. Saiu uma última pesquisa, não sei se foi Atlas ou se foi, são tantas, ou se foi a Paraná, mostrando ainda larga vantagem. O que é que o senhor atribui isso? Acha que é só o começo, vão conseguir desgastar, descredibilizar a gestão? Não, eu acho que o trabalho da oposição ele tem sido muito contundente. A gente realmente furou uma bolha. Se você pegar, por exemplo, o Instagram do prefeito hoje e comparar com o período eleitoral dele, você vai ver que a maré mudou. Se você abrir os primeiros 5, 6 comentários, inclusive eu posso pegar aqui... Cacete do prefeito? Vou pegar aqui uma postagem dele. Vamos lá ler os comentários. Vou pegar aqui, ó. Postagem dele. Tá dizendo aqui, ó. Primeiro comentário. Extrema direita vencerá em 26. O outro aqui, ó. Rapaz, esse cara é bom de confessar, mas já faz um mês que a obra do Pomorá parou no TGPO. Promorá. Aqui é o outro. Visite os hospitais, terá melhor resultado. Aí depois se embora meu prefeito. Mas então é uma coisa que antes era unanimidade, entendeu, Jamildo? O pessoal ligado a João diz que já estão tratando ele como meu governador. Não, estão tratando como um governador, estão lançando ele como um candidato. Ele já é candidato. Você vê quem está trabalhando mais hoje no Recife, quem é? O vice. O vice. O João está mais focado em fazer a candidatura dele para governo do que no próprio Recife. Mas quando você vai ver o que está acontecendo de verdade, por exemplo, em fevereiro, saiu uma pesquisa que João saiu de 67% para 56%, se eu não me engano, para governo do estado. Então isso é um trabalho que a oposição vem fazendo. A gente tem tido um trabalho muito contundente fiscalizando. Não é à toa que eles estão querendo barrar nossas fiscalizações. Pois é. E vou falar sobre isso também aqui, mas antes eu queria lhe perguntar qual a avaliação pessoal da gestão que o senhor faz. João Paulo esteve aqui com a gente, um abraço para João Paulo, deputado, mas não respondeu quando eu perguntei que nota o senhor daria para a gestão João Campos. Que avaliação também o senhor faz do governo Raquel para contrabalancear essas forças? Nos dois? De um governo e de outro. Vamos lá. João Campos eu daria nota 3. Eita! 3. Você vai... Está reprovado. Vá numa policlínica do Recife. Vai ser bem atendido? Não. Pegue seu carro daqui e vá lá para o sentido de Jaboatão dos Guararapes. Se você tirar menos de 50 minutos, vai ser difícil. Qualquer hora do dia, tá? Então, trânsito, péssimo. Segurança pública, está seguro no Recife? A Guarda Municipal não está armada. João poderia ter armado. Geraldo Júlio poderia ter armado. Não armou. Então, transporte é a mesma coisa. Então, Recife não está tudo bem, cara. Nossa cidade não está tudo bem. E o povo tem que acordar. Você vai na área de morro, é a mesma coisa. Encosta sem ter que fazer. É um déficit habitacional gigante no Recife. E ele é o prefeito que menos investiu em habitacional na história. Então, a gente tem realmente caído nas plataformas, mostrado a realidade. Eu tenho fiscalizado diversas coisas. Mas tem alguma coisa boa? Rapaz, que seria possível destacar? Eu sou muito justo. Agora inclusive, teve uma coisa muito boa que, inclusive, o vice-prefeito fez, que a gente estava debatendo lá, que foi a ação que ele teve no mercado da Madalena, quando teve um incêndio recentemente. Uhum. Apesar da gestão ela não atualizar os extintores de incêndio, extintor vencido desde 2019, a gente já fiscalizou, ele fez uma atuação muito rápida lá, de transferir os quiosques de peixe para o lado de fora do mercado, para o pessoal não parar suas vendas de Semana Santa. Então, isso daí foi uma atuação muito boa. Também acredito que algumas obras têm sido boas, sendo que toda vez que eu vou fiscalizar uma obra, Jamildo, a obra tem aditivo.
aditivo de tempo, aditivo de dinheiro. Então, bicho, como é que isso é bom para mim? Sou pagador de imposto. Se a obra começa com um valor, ela tem que terminar com aquele valor. Não é justo para o cidadão recifense. Teve uma creche que eu fui fiscalizar que a obra começou com um valor de R$1.700.000, Jamildo. Sabe quanto está hoje e não entregou ainda? Não. 5.300.000 lá na Ilha do Joaneiro. A obra está lá parada, 2 caras trabalhando o dia todinho. E aí, está indo para onde esse dinheiro? Outra coisa, eu fiscalizei mais de 8 ruas que o prefeito era para ter entregue em setembro de 2024, período eleitoral. Calçamento? 0. Era para ter calçado, feito drenagem. Agora é impressionante, todas começam no período eleitoral. Eu não sou o cara que está torcendo por contra. Pelo contrário. Se ele tivesse entregando tudo, não tivesse botando aditivo, eu estava lá aplaudindo. Agora você vai fiscalizar. A obra está parada não sei quanto tempo. O material está comprado ali se apodrecendo, porque quando você não usa, apodrece. Sol e chuva. Então a gente tem que rever realmente e mostrar o que é que está sendo feito. Quando você vai, ele fala que entrega mais de 6 obras por dia em área de morro, na verdade. Agora tu sabia que se ele pintar o corrimão de uma escada em área de morro, isso conta como obra? Então, eu acho que ele teve uma presença muito grande nas redes sociais. Eu não sei se você lembra, mas tem um antes e um depois de João Campos, do carnaval que ele levou o cabelo. Ali então, foi o ápice. Aquilo ali ele ganhou uma popularidade gigantesca. Esse ano ele não levou por quê? Achava que ia ter contraditório. Pois é, hoje ele tem oposição. Hoje ele tem uma oposição que está fiscalizando, que está mostrando a realidade. Se tivesse tudo bem, ele deixaria a gente fiscalizar, concorda? No momento que ele tenta barrar o vereador de fiscalizar, minha gente, é porque tem algo errado. Eu fiscalizei farmácia distrital, é remédio vencido, é ambulância parada há não sei quanto tempo, que já era para ter ido para leilão. Nosso dinheiro sendo jogado no lixo. Computador, televisão, Face Shield da época do Covid, Jamil. Só para concluir, e a gestão Raquel, a avaliação? A gestão Raquel, eu daria uma nota 7. Raquel, ela pegou um estado que estava acabado pelo PSB e ela foi tentar ver como é que ela ia conseguir reestruturar esse estado. Eu acredito que nos primeiros anos ela ainda estava sofrendo muito pela morte do marido, então ela não conseguia ter uma presença forte de entrega, de projeto mesmo para estar de luto. Mas depois disso ela vem trabalhando e tem algumas entregas, sendo que tem outras também que eu não concordo tanto. Por exemplo, é a mesma coisa na gestão municipal. Você vai ver fardamento, kit escolar. Está em atraso, infelizmente. Não, tu sabe qual é a data que vai começar as aulas, na verdade. Todo mundo sabe. Era previsível. Tem o Natal, tem o Réveillon e tem a data que vai começar as aulas. Era previsível, né? Não, tudo isso é previsível. Aí atrasa a entrega. Então, ela si própria gera algumas pautas contra ela. Sendo que ela vem entregando várias coisas. Estrada, está fazendo várias. Sendo que, como eu disse, ela pegou um estado sucateado. E a pessoa reerguer um estado sucateado em 2 anos é impossível. E ela não sabe qual lado ela está também. Ela fica de um lado, do outro, não se decide a posição dela. Você elogiando Raquel, fica parecendo que é possível haver um acordo, não, ou de repente uma composição nas eleições de 26, ao mesmo tempo diz que vai ter candidatura própria. Parece contraditório. E ela se aproximando de Lula também. Isso afasta de vocês? Afasta completamente. E a gente vai ter, como eu disse aqui, a gente vai ter um candidato próprio da direita. Sendo que, por todavia, falando já abertamente aqui, se tiver um segundo turno entre PSB e Raquel Lira, eu não voto no PSB jamais, nem indico voto. O PSB acabou com o nosso estado. Mesmo ela estando do lado de Lula? Porque estão falando aí em palanque duplo. Se for palanque duplo, o candidato que vai para o segundo turno vai ser o da direita. Tenha certeza disso. Porque em 2026 você vai sair para votar num presidente. Concorda? Concordo.
Você sai de casa, toma seu banho, toma seu café para votar num presidente. Ponto final. E o candidato dos presidentes. Perfeito. Então, é uma eleição completamente diferente da de prefeito. É verdade. Então, Vamos fazer uma pausa para tomar um café e você continua. Eu convido vocês a conhecerem aqui Grão Chefe, é onde a gente grava o podcast aqui toda semana. Nosso convidado de hoje parece que não toma café, mas... Tomando um chazinho tomar aqui, um chazinho aí. Chá detox. E que foi o que o senhor fez? Exagerou na Páscoa, foi? Foi, exagerei, comi muito ovo de Páscoa. Aí agora tem que tomar um chazinho para... Você é um privilegiado, que ainda tá comprando ovo. O pessoal tá falando aí que foi um absurdo de caro. Só estão entregando tablet. Eu não comprei não, ganhei de presente. De Gilson pai. Ganhei da minha sogra. Ganhei o presente da minha sogra, um ovo de tamanho da minha cabeça, rapaz. Nunca tinha ganho um ovo tão grande. Parecia um menino pequeno abrindo o ovo. Eu comprei porque é tradição, né, para meus netos. 2 netos que ainda estão em fase de... Aliás, 3 estão em fase de comer e se fartar com chocolate. Mas tá muito caro, tudo tá muito caro. Você vê, saiu uma pesquisa recentemente da Datafolha, inclusive, dizendo que mais de 60% dos brasileiros hoje estão cortando alimentos que eles compravam antigamente. Ou seja, quando eles vão para o mercado, 60% hoje dos brasileiros estão cortando sua alimentação. E em lares mais pobres, esse número sobe para 67%. Ou seja, de 10 brasileiros, 7 hoje está cortando alimento de sua mesa por causa da inflação. É contraditório que o emprego, pelo menos, está em alta, né? Não tem um desemprego tão elevado. Isso aí. Que a economia, Isso aí o PIB está tendo reação, não está caindo. E, ao mesmo tempo, a inflação Agora, isso aí é uma coisa que eu não entendo. São números que a gente não vê na realidade. Se você for lá na Câmara de Vereadores, você vai ver a quantidade de gente pedindo emprego. Emprego não está fácil, não está esses números que o pessoal está mostrando. Fato. Outra coisa, negócio está muito difícil no nosso país. Tudo subiu demais. E subindo esses preços, por exemplo, as pessoas têm que imaginar que tudo vai para o consumidor final. Tudo que aumenta imposto, tudo, quem paga é o consumidor final. Porque o mercado aumenta preço. Tudo aumenta preço. Então, hoje a gente realmente vê uma inflação generalizada que, com as medidas que o governo está tomando, sem cortar os gastos do governo, o Brasil não vai para frente. Inclusive, saiu uma pesquisa agora do próprio governo dizendo que em 2027 o Brasil não paga as contas. Não sei se você ouviu essa pesquisa. Sim. Então, o que é que o governo está fazendo sobre isso? Cortou os ministérios, diminuiu os gastos das viagens de Janja. Não diminui. Pelo contrário, aprovou agora na Câmara de Deputados um aumento para o Supremo Tribunal Federal. 30 milhões de aumento. Mas 30 milhões no orçamento que é trilionário faz tanta diferença. 30 milhões. É porque tudo aí é uma questão de proporção, né? Para mim, 30 milhões é dinheiro demais. Sim, na esfera pessoal pode ser, mas se a gente colocar... O maior gasto do governo, na verdade, é com juros, é para financiar rentistas, né? Pois é, então... E você tem razão quando fala que precisa ajustar as contas, porque se você é feito uma dona de casa ou um investidor, se você gasta mais do que arrecada, é preciso se financiar com crédito. E a gente vive no cartão de crédito, essa é a questão. E hoje o Brasil aumentou a dívida pública para mais de 10 trilhões. Então, para onde a gente vai com um negócio desse? A gente precisa cortar gastos. Na época do presidente Bolsonaro eram 23 ministérios. Hoje tem mais de 38. Quase o dobro. Então a máquina pública está super inchada. Mas também em todos os poderes, né? Não é só na presidência da República, não é só no Executivo Federal. Tá tudo, a gente precisa cortar gastos. Da Folha de São Paulo recente falando que onde mais houve explosão nos gastos públicos foi nos municípios. E é onde você mais tem reclamação de receita. Pois é. Para ampliar a receita, às vezes nem tributo onera ninguém, né? Porque as cidades são pequenas, aí tem aquela problemática toda de você
O sujeito vai votar em você amanhã, e fica com raiva de ser taxado. Muitos municípios não têm receita por conta por disso. exemplo, vocês estão assistindo aí. Você acha justo uma creche começar no valor de licitação por R$ 1.700.000 do seu dinheiro e terminar agora num valor de R$ 5.300.000? Não é justo. Quem é que fiscaliza isso daí? O Ministério Público, o Tribunal de Contas. Tem que fiscalizar. Uhum. Tem um dos meus projetos de lei que eu tenho que passar na Câmara do Recife. Sim, eu não perguntei seus projetos. Um dos meus projetos principais é performance bond, uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos. Quando você vai fazer uma obra nos Estados Unidos, pública, existe uma coisa chamada performance bond. O que é performance bond, Jamil? A empresa que ganha a licitação, ela tem que apresentar no contrato uma seguradora. Se aquela empresa que foi contratada não conseguir manter a obra nesse valor de 1.700.000, não é o Estado que paga, é a seguradora. Vai ser a seguradora. Agora, por que não botam isso no Brasil? A Argentina tem isso, Estados Unidos tem isso, a Austrália tem isso, Japão tem isso. Mas pode ir somente no plano municipal acontecer? Ou teria que vir uma lei federal? Teria que vir uma lei federal, mas o plano municipal ele pode fazer autônomo também. Uhum. Sendo que ele vai querer aprovar isso daí? Bem, você vai ter que apresentar para ver qual é a reação, né? Eles não vão querer aprovar, Jamil. Eles são da velha política, a realidade é essa. Afinal, uma obra sair de 1.700.000 para 5.300.000 é nosso dinheiro sendo jogado no ralo, foi mal. Eu não sei se foi teu pai ou quem foi que uma vez estava falando que era preciso onerar os maus gestores. Se o sujeito saísse da prefeitura deixando um prejuízo, ou pelo menos não deixasse igual como recebeu, tinha que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. Mas o papel dos tribunais de contas? Eu não conheço uma pessoa que tenha sido responsabilizada. Não. Chega a pagar? É muito difícil. É muito difícil. Então a gente realmente precisa rever. Nosso país, ele hoje está indo para um buraco, a realidade é essa. Se isso não for revisto, o país quebra. Mas eu tenho certeza que em 2026 vai haver uma mudança gigantesca. E você já apresentou esse projeto? Já apresentei. Oficialmente? Já apresentei. Está circulando em alguma comissão? Ainda está em análise. Em análise? Ainda tá em Qual análise. comissão? Ainda está em análise. De administração? Antes de ir para as comissões, ele fica em análise pela casa. Aí depois que a casa volta da análise, ela manda para as comissões. Relatou nada. E informalmente, conversasse com o líder do governo? Conversei com o pessoal lá. Não acharam boa ideia? Muito boa ideia. Vou ver se sai. Todo mundo achou muito boa ideia, porque afinal... Sim, você ia Mas ter na hora resolutibilidade das Não, você ações. imagina como isso ia ser bom pro Recife? E para as seguradoras. Pois é. Ia ser um negócio incrível. Vamos procurar João para ver o que é que ele diz. Agora bora ver o que ele vai fazer. Né? Eu acho que não é do interesse não, porque senão ele não vai conseguir financiar campanha de governador não. Que outras ideias você já apresentou que a gente não teve a oportunidade de discutir, de falar? Porque a imprensa tem um papel importante aí de estar colocando em debate. Lá no começo uma ideia muito boa que era armar a guarda municipal. A gente bateu em cima disso. Mas já vinha desde antes, né? Mas não fazia. Concorda? Então você acha que foi um mérito dessa nova oposição, essa cobrança? Mas na campanha já teve um pau danado em cima. Com certeza, então, a oposição já batendo. Ou seja, desde aquela época que a gente cobrando, logo quando eu assumi meu mandato, protocolei esse pedido. Também fiz esse de performance bond, que é uma coisa que vai melhorar bastante. Outra coisa que a gente tem feito projeto é botar realmente a câmera de reconhecimento facial aqui no Recife. Mas não tem. Essa estrutura que o João Campos criou, até onde eu sei, ele tem essa inteligência. Inclusive, substituiria as que não foram colocadas em prática pelo governo, que o governo, em final de 2023, disse que ia suspender, ia refazer e ainda não conseguiu, porque não é fácil você remontar, você fazer uma licitação milionária, né? Não são iguais. Não. Então a gente colocou esse projeto também de reconhecimento facial, que demora muito. O trâmite da Câmara, o pessoal para que está assistindo aí, ele demora muito. Primeiro você faz um texto, você manda para a Câmara, você verifica se ele é constitucional.
Aí eles retornam, revisam o texto, a gente precisa ver se já existiu algum projeto de lei a respeito disso. E aí fica um trâmite que ele é demorado. Então a gente fica cobrando, aí volta o texto, a gente tem que mandar de novo, aí depois volta. Aí por isso os projetos de lei demoram. Teve outro projeto também que eu fiz para requerir exame toxicológico para servidor público. Porque, por exemplo, quando você vai num avião... Tem o quê? Tem gente doidão aí? Não, é porque eu acho que você, para dirigir um município ou uma Câmara de Vereadores, um lugar tão importante, você precisa ter ação. Por exemplo, você vai num avião, o piloto de avião, ele precisa de exame toxicológico para pilotar um avião. Eles não podem nem beber, né? Pois é. Álcool, porque pode prejudicar. Então, a mesma coisa é para um município. Como é que você vai tomar atitude para definir a saúde de um município, a segurança, a educação, se você não está ação? Então, um dos projetos de lei que eu fiz foi exame toxicológico para vereador, prefeito, vice-prefeito e cargos comissionados. Outro, guarda municipal armada, outro... Só para entender, aí você está pressupondo que algum dessas pessoas cheira. Eu não sei se, eu não estou falando que cheira, eu não estou pressupondo nada. Eu estou falando que é uma forma de precaução para que as atitudes, enquanto você estiver sentado na cadeira que representa o povo, que vai fazer as atitudes para o povo, você esteja em sã consciência e possa realmente pensar nas suas atitudes. Uhum. Bom, concluiu? Outra coisa que eu protocolei, um dos projetos de lei que a gente visa é, principalmente em área perto de mercado, centro do Recife, é a Zona Azul. A gente tem hoje a Zona Azul que ela está atrapalhando muita gente, principalmente as pessoas idosas. Você vai, porque idosos geralmente frequentam muitos mercados. Uhum. Se você for hoje, um dos maiores questionamentos que eu recebo dos permissionários do mercado... usabilidade para estacionar. Ele não consegue estacionar. Um idoso, ele que não tem um... Que é muito tecnológico. Muito tecnológico, entendeu? Você tem que ter um aplicativo e tal. Aí você, às vezes, está lá, estaciona, o idoso não paga a Zona Azul e é multado. Ele nunca mais vai voltar no mercado. Uhum. Ele vai preferir ir para o shopping. Então, os mercados do Recife, eles estão sofrendo com isso daí. E o que seria possível fazer? E o meu projeto de lei visa justamente isso. É criar uma permissão de 1 hora para o carro ficar estacionado sem ter que pagar nada. No caso de idosos? Não no caso de idosos, em geral mesmo. 1 hora grátis da Zona Azul. Porque hoje a gente vê que é realmente inviável. E nesse projeto também é a prefeitura fazer estacionamentos no centro do Recife. Inclusive é um problema Eu acho gigante. Acho que é Geraldo Júlio que tinha um projeto de fazer um monte, subsolo inclusive, Tem que fazer. e precisava, mas não que fazer tem, né? no centro do Recife. Você mesmo falou aqui no começo, hoje não tem onde parar. Carro é um problema gigante lá no centro do Recife. E a gente precisa cobrar isso daí, porque lá era o coração da cidade, rapaz. Uhum. Lá é um lugar magnífico e está sendo mal utilizado. Outra coisa que a gente precisa rever para a cidade do Recife. Hoje, o Recife sofre sem turista. Hoje o turista vem para Recife, dorme em Recife, vai no outro dia para Porto de Galinhas, Maragogi, Maceió, João Pessoa. Agora, ficar em Recife é muito difícil. Alagoas. Então... Tô brincando lá com a pousada. É difícil, é muito difícil. Eu mesmo, para te falar que 99% dos meus hóspedes pousam em Recife e vão para lá. Sério? Sério. Porque hoje o Recife, ele tem um hub da Azul. Isso. Então facilita. ele recebe voos muito mais em contas, por exemplo, do que o aeroporto de Maceió. Aí as pessoas pousam em Recife e vão para outros locais. Por que o Recife não está tendo turista? Porque hoje a gente, infelizmente, sofre sem atrações turísticas. Imagine se o bondinho estivesse rodando ali no centro do Recife hoje, para estar mostrando aquele centro humanizado, com empreendimentos, com estacionamento, sem pichação, com Agora, segurança. Mesmo, inclusive, não precisava nem de carro. O carro é importante. Você vê, em Amsterdã é proibido você circular. É muito caro para você estacionar. E mesmo assim a cidade é férica. Eu me lembro, conhecendo a cidade, quanto encantado eu fiquei. É linda, vale a pena. E parece Olinda em dia de carnaval. Até 6 horas é o pessoal assim, engravatado. Dá 6 horas, tudo que é maluco da face da terra começa a circular por lá. A cidade fica feérica e tem muita coisa bonita para ver. É um retrato do que Recife poderia dar certo. Mas vamos falar de fiscalização, que eu sei que você está doido de falar de fiscalização.
Como é que o senhor Inclusive, recebeu? ó, depois daqui eu tô indo para uma, viu? É? Tô indo para uma fiscalização. Alguma de saúde? É. De saúde também? É. Rapaz, De tu saúde. fica brincando aí com o MP. Sim, como o senhor recebeu Mas veja bem, recomendação não é lei. Eu sei. Eu tô seguindo a lei orgânica do município, no artigo 39 e no artigo 31 da Constituição Federal também. Ou seja, o vereador ele é acobertado, ele pode fiscalizar. Uhum. Agora, claro que existem procedimentos lá dentro. Tem lugar lá dentro que você não pode entrar, óbvio, a gente sabe disso. A gente não entra em local restrito, área vermelha. Não impede um atendimento de médico. Até porque tem um caso, parece no Rio, né, que houve um probleminha e uma pessoa chegou a falecer por conta, Ah, eu vi essa né, história. do tumulto. Era uma das alegações Não, para... eu tenho todo cuidado. Inclusive, uma das ações de eu estar fiscalizando tanto a área de saúde também é porque minha mãe é médica. Então, muitas vezes eu chegava... Não é verdade. Ela chegava em casa triste, entendeu, Chamildo? Muito triste, porque ela já trabalha no governo do estado. Então, ela recebe, no governo do estado, prefeitura, toda essa área da saúde pública. Então, ela recebia, por exemplo, um dia, ela me relatou a história que ela tinha 10 pacientes numa fila e ela tinha remédio para 2, Jamildo. Todos com problema seríssimo. Como é que uma médica dessa volta para casa com a cabeça sã? Veja, hoje mesmo eu recebi a ligação de um amigo meu pedindo que se eu pudesse ajudar, fizesse alguma coisa. Na volta do feriado, 15 famílias lá esperando para fazer autópsia no SVO e parece que não tinha todos os médicos à disposição, acabou atrasando e a pessoa já tem a angústia de velar um paciente, né, um parente. Pois é. Então, o serviço público, de uma maneira geral, como você bem sabe, é ruim, deixa muito a desejar. É ruim. Mas é isso, a gente precisa fiscalizar, a gente precisa entender quais são os problemas. Por exemplo, conversando com o médico, a gente já recebe que a remuneração dele não é boa. Aí um médico, por exemplo, tem que fazer 5, 6 empregos para poder ter uma rentabilidade boa. Uhum. Então, se você quer ter um atendimento de excelência na área pública, você precisa aumentar o salário de um médico. Aí ele vai deixar de ter 5 ou 6 empregos para ficar só naquele. Uhum. Ele vai dar seu máximo naquele emprego. Outra coisa, como é que o médico vai trabalhar bem se não tem nem papel higiênico no banheiro do médico? Não tem água para ele beber na policlínica? Já viu os quartinhos de descanso de médico em policlínica? Não, eu não tenho a prerrogativa de vereador para entrar. Então é uma coisa que a gente tem que continuar na fiscalização, a gente tem que entender os dois lados, a gente respeita os médicos, 100% respeita os médicos, procura entender e eu, como eu digo, eu sou um cidadão recifense e eu quero a melhoria para todos os lados. Eu quero um melhor atendimento para o povo e um melhor atendimento da gestão para os médicos. Perfeito. Mas as reclamações partiram primeiro do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, depois do Sindicato dos Médicos. E a alegação deles é, inclusive, um pouco, como é que eu posso dizer, não é rude, não é palavra, né? Mas é dura, que eles falam em situações de constrangimento, desordem e sensacionalismo. Daí aquela história de lacração. E eu tenho aqui a cópia da representação que foi apresentada, ainda assinada pelo presidente do CIMEP, o Valber Fernandes, mas também corroborada pela presidente que teve a oportunidade de estar com a gente aqui também. E só para jogar mais lenha nessa fogueira aí, o João Paulo também conversou com a gente e em uma das falas, além de criticar João Campos, ele disse que constrangia os trabalhadores. Como é que isso se posiciona? Dá para conciliar? A reclamação basicamente parece que não tem efetividade. O senhor apresentou um relatório, por exemplo, que é a reclamação do CIMEP, vai lá, faz a filmagem, tudinho, mas não tem efetividade. É fato? Vamos lá. Engraçado, né? Eu trouxe aqui um requerimento da data 10/2/2025. Por acaso, eu fui, até mesmo de férias em janeiro, eu fui no Hospital Veterinário do Recife, e relatei diversos problemas em minha fiscalização que estava tendo lá no hospital. Em primeiro lugar... Isso para a prefeitura ou para o sindicato? Para a prefeitura. É porque ele está falando aí que não gera efetividade, sim, correto? É. Eu vou botar o outro lado aqui, como gera efetividade. Pedi exame de filme para raio-x
Ampliação de quadro de médicos, veja. Quando eu fui em janeiro, só tinham 3 médicos veterinários trabalhando. Chegou mais? Eu fui agora, semana passada, sabe quantos médicos tinham? Depois da minha fiscalização e depois de ter pedido o requerimento? De 3, o quadro passou para 11, Jamil. Sério? Sério. Então a fiscalização é necessária. E tá resultando? E dá resultado. Outra coisa, Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques, no Ibura. Também fui em janeiro, no período que eu estava de férias ainda. Fui lá porque me relataram que as mães estavam dando à luz sem ter ar-condicionado, sem ter janela, sem ter cortina, sem ter cadeira de acompanhante, sem ter papel higiênico. Aí, idade média. Não, idade média. Fui lá, relatei todos esses problemas. Você não tem noção como o pessoal estava chateado. Os bebês recém-nascidos, horas que tinham nascido, todos picados de dengue. Fui lá, relatei, fiz o requerimento. Voltei lá semana passada, inclusive acho que é o vídeo que a gente vai estar postando hoje nas minhas redes sociais. Voltei lá semana passada, no dia inclusive que eu entrei na emergência lá, que o pessoal da prefeitura até foi lá para tentar me tirar, mas não conseguiram. Eu voltei lá para fiscalizar, era outra maternidade, Jamil. Ar-condicionado funcionando, consertaram todas as janelas. As mães estavam tendo dignidade agora para dar à luz. Você entende que a fiscalização é necessária? Não, quanto a isso, não tem essa dúvida. É 100% necessário. É por isso que existe o vereador. O Huawei existiu porque o vereador Eduardo Moura foi naquela fiscalização e ele encontrou uma lista assinada com pontos que, por exemplo, estava no começo do mês, abril, e estava o mês todo de abril já assinado. Aí teve uma das médicas lá que se alterou com ele. Se você pegar a live, você vai ver na íntegra. Ele estava tranquilo, tratou todo mundo bem. Aí depois a médica se alterou. Aí, devido a isso, veio esse auê todo do CREMEP, CIMEP. Mas o CREMEP está em cima de você, né? Porque cita o teu nome especificamente. É porque eu também fui, veio a recomendação e aí na sequência você continuou fazendo. É porque eu fui também para a fiscalização. Se você ver minha fiscalização, é para gerar resultado. Eles estão querendo continuar sem ser fiscalizados, mas é necessária a fiscalização. Você fala os médicos ou a prefeitura? A prefeitura em si. A prefeitura não quer ser fiscalizada. Para eles era mais interessante manter o quadro de 3 médicos na veterinário lá no hospital veterinário. Mas, veja, faz sentido se a função da prefeitura é prestar serviço. Pois é, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas que a fiscalização ela dá resultado. Eu tenho aqui 2 cases de fiscalizações que eu fui na primeira vez, estava um desastre, voltei e melhorou. Primeiro, hospital veterinário. Segundo, Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques. Impressionante. Tem muitas coisas lá que precisam melhorar ainda. Por exemplo, até extintor vencido de 2019 eu encontrei. Então tem muita coisa que precisa melhorar e a gente vai continuar fiscalizando para identificar justamente isso e para que absurdos não ocorram e a pessoa tenha dignidade no serviço público. Porque afinal ele é público, mas ele é pago com o nosso dinheiro no imposto. Exato. Fora essa área de saúde, existe uma outra que o senhor gostaria de, em breve, ampliar essas fiscalizações? Não, tenho fiscalizado também alguns depósitos da prefeitura. Não sei se o senhor chegou a ver. O senhor está no céu, a gente reportou. Foi. Eu fui fiscalizar, então, um dos mais recentes que eu fui fiscalizar foi uma casa que era para ser um centro de acolhimento para idoso, desde 2014, e estava lá abandonado. Eu recebi uma denúncia muito séria e fui fiscalizar, achando que não ia ter nada de absurdo lá dentro, porque afinal o lugar estava acabado. E tinha o quê? Quando eu cheguei lá, tentaram me barrar, eu chamei a polícia conversou com o guarda que a prefeitura estava usando para tentar me barrar e ele abriu a porta pra gente. Mas isso aí foi depois de umas 4 horas esperando. Jamildo, quando eu entrei lá, tinham mais de 2.000 colchões no plástico. 0. Sem usar. Não tinha um inventário de quantos colchões tinham na casa. Isso veio de onde, então? Goteira em cima do colchão, o colchão estava se apodrecendo. Barata no meio do colchão, rato. Tá tudo filmado, eu postei tudo isso. E veio de onde os colchões? Quem sabe?
Eles não respondem nosso pedido de informação. É impressionante. O descaso está aí. Por que ele está escondendo colchão? Quando você vai na sede da Guarda Municipal, por exemplo, está faltando colchão. Quando você vai nas policlínicas, está faltando colchão. E dentro do depósito está com colchão desse jeito. Ou seja, será que a prefeitura esconde os próprios colchões que tem para fazer uma nova licitação e comprar mais? Não faria sentido. E o colchão é para ser usado. Tu tá pensando sendo muito bonzinho. Sendo muito bonzinho. Para eles faz sentido. Não, tô usando bom senso. Para eles tá usando muito bom senso. Infelizmente, Jamil, a gente só pensa nas coisas boas. Agora tem uma galerinha do mal lá que pensa como ele pode ganhar com isso. Então, é um absurdo, é um descaso. É por isso que a gente tá nas ruas e a gente recebe aqui, ó. Se pegar meu Instagram aqui, é denúncia o tempo todo. Inclusive, nessa volta aqui, tem diversas policlínicas que está sem médico funcionando. Doença não tem hora, minha gente. Verdade. Então a gente vai continuar na fiscalização, como eu disse aqui, recomendação ela não é lei. E o vereador ele tem prerrogativa por lei, tanto na Constituição Federal quanto na lei orgânica do município. Então o senhor não pretende entrar num acordo com o Sindicato dos Médicos? Não é possível tentar encontrar esse meio termo que eles pedem aí para que não seja... O acordo que eles pedem é não fiscalizar. O Sindicato dos Médicos? O acordo que eles pedem é não fiscalizar. E quando a gente vai fiscalizar, manda uma secretária da Secretaria de Saúde e um procurador da Prefeitura do Recife para tentar nos barrar. Sendo que quando chega lá não consegue, porque a gente tem a prerrogativa por lei. A gente vai com todo respeito, Jamil. A gente vai buscar soluções. Então a fiscalização ela vai continuar, porque afinal a gente está buscando melhorias para todos os recifenses. Isso era uma coisa que nunca foi vista no Recife. Eu acho que isso tudo está acontecendo porque não existia isso no Recife antes. Se você pegar pelo menos nos últimos 4 anos, teve fiscalização muito pouca. A Câmara dos Vereadores não pautava nas notícias, tinha muita pouca coisa acontecendo na Câmara de Vereadores. Era mais ou menos um puxadinho da Prefeitura. João surfou numa onda sozinho. E hoje a realidade é diferente. O senhor pretende algum dia se candidatar no Recife? Jamildo é uma candidatura majoritária, como eu disse. Ela requer vários fatores. Seria uma honra para mim um dia ser prefeito do Recife. Mas porque já chamaram você de Nicolas, do Recife. Nicolas é para a Câmara Federal, não é para o Executivo Municipal. Não, Nicolas é Nicolas, Gilson é Gilson, cada um está fazendo sua história. Eu defendo meus valores, o que eu acredito. Eu acredito que nossa cidade ela tem um potencial gigante, ela só está sendo mal gerida. Quando você pega, por exemplo, Maceió. Maceió está anos-luz na frente do Recife. Hoje Maceió é a cidade que mais recebe turista. E o prefeito de lá tem uma ação muito importante nisso daí. Então, enquanto a gente vai aqui numa orla da Avenida Boa Viagem, pisando entre esgoto e lixo, você vai para Maceió, tá tudo lindo. Eu tive em Natal recentemente jogando um campeonato de basquete, fiquei em terceiro lugar, viu? A minha equipe 60 a mais, e fiquei impressionado com a mobilidade. Eu acho que foi influência americana, né? As estradas são muito largas, você tem muitos viadutos, você tem muita ligação assim, viária, mas na parte do turismo fiquei triste com a falta de ordenamento. Meu amigo, você senta ali em alguma barraca de Ponta Negra e é impossível você existir, porque toda hora alguém oferecendo alguma coisa. É impressionante. Então acaba muito over, sabe? Mas concordo com você, turismo do Recife sempre foi um problema. Inclusive eu cheguei a escrever lá atrás uma série comparando as ações todas do Nordeste na área de turismo. Inclusive aprendi que o grande mérito dos baianos é fazer festa. O trabalho deles é fazer festa. A gente diz, faz muita festa, mas a festa é uma produção, atrai turistas. É verdade. Mas vou voltar para a política. Novos embates. Como é que está a relação de vocês com o grupo de Anderson Ferreira, que sempre vai lá, vem cá, tem algum dissabor aí? Na campanha de 2024, aconteceram alguns atritos entre o grupo de Anderson e de teu pai, Gilson Machado. Os aliados de Anderson reclamando que Gilson Machado estava focando muito na sua eleição
e acabou eleito, né? E os aliados de Machado reclamando do boicote em verbas partidárias, especialmente fundo partidário. Chegou até o presidente dizer, não vou gastar dinheiro não vou queimar dinheiro e tal. Pode-se esperar alguma coisa nessa linha 26, inclusive já se fala que Tiago Medina, seu colega lá na Câmara, talvez saia para deputado estadual. Aí você vai ter um novo embate para ver quem é Highlander de verdade. Não, então, o que eu acho é que esses embates a gente tem que ter dentro de uma sala e o povo não precisa saber disso aí. Da índole de cada um, o povo também sabe quem representa os valores conservadores e os valores de Jair Messias Bolsonaro. Então, o que eu acredito é que durante a campanha foi feito atrocidades para o nosso lado. A gente entrou numa campanha majoritária aqui no Recife para eleger vereadores. A realidade foi essa. A gente sabia que era uma eleição muito difícil. O recurso realmente não veio. Só foi mandado o recurso. Mas de 10 milhões chegou a 6. 6 para a conta da vice-prefeita. Para a conta do prefeito, não veio. Ou seja, em vez do PL eleger 4 vereadores, poderia ter eleito mais. E a missão foi essa. Sendo que por ego político eles não enviaram recurso. Era para ter enviado recurso. Imagine, eu tive hoje... Aí da parte de quem? Do presidente nacional? Do presidente nacional e presidente estadual. Então, eu tive 16.095 pessoas que acreditaram em mim, sem um centavo de fundo partidário. Eu não recebi nada. Se eu recebesse fundo Bolsonaro estava toda hora citando você em vídeo. Isso ajudou um bocado também, né? A gente tem uma amizade que vem desde antes dele ser presidente da República. Ele sabe que aqui vai estar um cara que vai defender ele para toda hora. Então, ele também já ficou um pouco calejado de pessoas que se elegem com o nome dele e depois viram as costas. Então, ele sabe que eu não sou um cara que vai virar as costas para ele nunca. Pelo contrário, eu vou estar sempre do lado dele, porque ele foi o cara que resgatou meu patriotismo e me fez acreditar num Brasil que realmente funciona. Mas a gente tem um lado que não pensou no grupo como um todo. Meu pai, ele foi pro sacrifício. Ele foi ser candidato a prefeito do Recife para eleger uma bancada de vereadores. Ele sabia que a eleição era praticamente impossível. Então, o que eles fizeram foi tentar quebrar o maior nome da direita de Pernambuco. Furar uma bolha, como você disse, né? Sendo que o tiro saiu pela culatra, porque quem saiu como a segunda maior via depois das eleições de 2022? O PL, né? Gilson Machado. Inclusive teve mais votos que a própria candidatura do governo do oficial, estado, né? E ele, querendo ou não, elegeu o filho vereador com a maior votação da história da direita de Pernambuco para vereador. Então, ele saiu muito fortalecido e, infelizmente, a gente poderia ter um quadro maior de oposição, mas se pensaram muito na própria barriga e esqueceram de fortalecer o grupo. Perfeito. Vamos falar um pouquinho aqui para concluir, que já tem ali quase a nossa hora, do projeto de anistia. O senhor acha que passa, não passa? Qual vai ser a posição de Mota? Rapaz, Mota, ele tinha uma posição antes do jantar do STF. Depois do jantar do STF, eu inclusive tuitei hoje uma coisa sobre isso daí. Ele, antes do jantar do STF, tinha uma posição, agora tem outra. Inclusive, hoje ele falou que não ia pautar a anistia, que ia só pautar coisas que eram de interesse para o Brasil. Bom, a urgência foi assinada por mais de 257 deputados federais. Ou seja, ele deveria pautar a anistia. O Brasil foi às ruas pedindo anistia. Eu acho que ele está sofrendo muita pressão política porque ele tem muito a dever. Quem não deve, não teme, mas ele deve. E foi mostrado. Inclusive, no dia seguinte, após o jantar do STF, mostrou diversos áudios gravados de desvio de emenda, da PF indo atrás do prefeito, que é o pai dele. Então, o que está acontecendo agora é uma pressão do STF político
que está fazendo um papel que não é dele para tentar interferir numa pauta que é do Congresso, que a anistia é uma pauta do Congresso. Então, eu acredito que ela vai ser pautada. O que está acontecendo Mas se agora... depende única e exclusivamente dele colocar, o Congresso de Líderes pode colocar em votação? Pode. Quem define essa pauta é o presidente. Né? Tem esse botão. Mas o que eu tô dizendo é justamente isso. Agora, ele está sofrendo uma pressão muito grande. A gente tem que ver também que o vice-presidente da casa, ele é quem? Altineu Cortes, do PL. Sim. Então, uma eventual saída de Vocês vão derrubar? Eu acredito que não. Acho que a gente vai respeitar. Mas se ele não respeitar... Mas só como ameaça, não é? Mas se ele não respeitar o que foi acordado antes das eleições para a cadeira dele, aí eu acho que vai ter uma intervenção no Congresso. Vai travar a pauta. Então, eu acredito que vai ser pautado, mas só não foi pautado ainda porque o presidente está sofrendo uma pressão política do STF. Perfeito. Mas é um absurdo, Jamildo. Agora, recentemente, morreu mais um preso político. Você vê, são penas descomunais. Você vê hoje um traficante passando menos de 2 anos na cadeia. Tem gente do 8 de janeiro, do Popcorn Ice Cream, que está mais de 14 anos condenada. Então, eu acredito que quem depredou, quem quebrou, tem que cumprir pena. Agora, isso daí, pelo amor de Deus, não é golpe de Estado. Jamais. Isso é dano a patrimônio público. Tem que responder por dano ao patrimônio público. Inclusive, a esquerda fez diversas manifestações em Brasília. Inclusive, quando o Temer estava na presidência, invadindo o ministério, quebrando tudo. E onde é que está esse pessoal hoje? Está respondendo por golpe? Mas você acha que esses 14 anos vão ser cumpridos? Sempre existe um atenuante e na metade vai para casa. Bom, até agora ele está fazendo ser cumprido a rigor da lei. Ele soltou recentemente, depois de uma grande pressão popular, mas ele está colocando em domiciliar, né? Prisão domiciliar. A Débora. Ela está lá depois de 2 anos. Imagina, tu 2 anos longe dos teus filhos. Filho pequeno. Porque rabiscou numa estátua, perdeu o mané. Então, são penas assim elevadíssimas que o Supremo tenta politizar algo que não é de sua competência. A realidade é essa. Eles estão querendo ser os donos do Brasil, sendo que eles não foram eleitos para ser donos do Brasil. Eles estão governando mais do que o próprio presidente da República. Então, a gente tem que eleger uma bancada forte de senadores em 2026, que não tem o rabo preso como o Mota tem, que possam realmente pautar impeachment de ministro do Supremo. Porque aceitar isso calado é um absurdo. A gente não pode mais aceitar isso. A gente tem um poder que está acima de todos os outros poderes. É para ser um equilíbrio. O Supremo não era nem para estar dando entrevista. É impressionante. É um Supremo totalmente político. Mas o senhor acha mesmo que a cabeleireira é inocente? Porque não foi só o ato. Eu sei que o senhor defende uma tese, sei que o senhor tenta minimizar, mas não foi só o ato de pichar. Você, quando foi tentar ali participar daquela manifestação de quebrar tudo, na verdade queria criar uma situação para o Exército vir e fazer a intervenção. Então, acaba pagando por quem ainda não foi como você acionado. Vê, tinha arma. Não. Qual era o tipo? Manifestação popular. Manifestação popular, ela é prevista por lei. Querendo ou não, se o povo está indignado com o que viu nas urnas, cabe a ele se manifestar. Mas se fosse assim, a gente tinha uma sublevação a cada eleição. Sempre vai ter uma parte que perde e outra parte que ganha. Mas, pois é, mas você vê, a esquerda, por exemplo, já fez diversas manifestações de quebra-quebra. Mas nesse nível não, né, vereador? De quebrar tudo. Já os três poderes. Já teve de invasão. Já teve diversas de invasão pela esquerda. Eu não estou me lembrando agora exatamente quais foram. Tem o pessoal do MST exorbitável, isso é verdade. Já tiveram várias. E a gente vê agora uma pena totalmente absurda para o pessoal da direita.
Como é que você vai dar um golpe de Estado com tiazinha do WhatsApp? Aí pega o celular da mulher, a mulher indignada, mandando diversas mensagens para não sei quantos grupos. Aí fala que aquela mulher está planejando um golpe de Estado. Rapaz, que golpe de Estado da gota serena é essa? Sem arma, sem nada. Então é uma narrativa política que, como o próprio Lula falou, ele falou, Bolsonaro não é mais candidato a presidente da República. Mas isso depende da narrativa que a gente vai criar. A narrativa está aí. O golpe é essa narrativa. Você acredita que o Bolsonaro consegue reverter essa sanção eleitoral que foi imposta pelo TSE? Consegue reverter. Eu acho que... E ele venceria do Lula hoje? Hoje ele venceria. Inclusive saiu uma pesquisa hoje Lula dizendo que ele venceria no primeiro e segundo turno. Eu acho que o Lula nem deve sair candidato. Porque eu acho que ele não vai querer manchar a trajetória política dele com uma derrota tão exorbitante. Porque se você sair nas ruas aqui, até o próprio pessoal que votou em Lula, fez o L, é doente por Lula, não está mais conseguindo comprar um café, um ovo. Tá todo mundo indignado. Porque mexeu no prato do brasileiro, acabou. Acabou. Então você vai no reduto petista e você vê que hoje está mudando a maré. Você vai na Bahia, está 50-50. O povo está sentindo no bolso, Jamil. Uhum. A maré virou. O pessoal pegou um governo que entregava, que foi o governo Bolsonaro, e depois voltou ao retrocesso. Lula esqueceu de governar e voltou para a presidência só para perseguir. Faltou a picanha. Faltou a picanha, faltou a cervejinha, agora está faltando o ovo, está faltando o café. E se você for completar a lista, rapaz, é grande, viu? Porque está tudo muito caro. Inclusive eu fiz um tweet essa semana de um carrinho de supermercado que eu fiz uma compra. Vou te mostrar aqui. Você é casado, você faz feira? Eu ainda não sou casado não, mas eu sou muito bem acompanhado. Vou te mostrar aqui, ó. O Brasil acabou mesmo. Só esse carrinho aqui deu R$140. Ah, Maria. Olha o carrinho. Tem nada. Tem 7 itens no carrinho. Mas foi o mercado popular ou foi algum? Foi um mercado bom preço. É. Bom preço. R$140. Sabe quantas visualizações deu? 6.600.000 visualizações. Ué, você está numa escala nacional. Uma foto de um carrinho, porque o brasileiro está indignado, está sofrendo na pele isso. Quando você vai fazer seu carrinho no supermercado, a conta não fecha. Tudo está lá em cima, menos o seu salário. Como eu disse, é uma pesquisa da Datafolha. 7 a cada 10 brasileiros está fazendo corte em suas alimentações. Então, é uma coisa assim discrepante que atingiu todos os brasileiros. Eles viram como é um governo de direita e agora estão sentindo o peso do retrocesso. Mas se der aumento real, os economistas reclamam, dizem que vai gerar inflação, os empresários não querem porque aumento de custo. Como é que faz para fechar essa? Primeiro fecha a torneira. Fecha a torneira da corrupção. Fecha a torneira. Diminui gastos. O Bolsonaro mostrou que dá certo. Tira ministro que é político e bota ministro técnico. É simples. A conta fecha. E se não for Bolsonaro, quem é que pode ser o candidato da direita? Qualquer candidato. Nicolas pode ser um vice aqui, de Eduardo. Jamildo.com. Se ele botar essa caneca aqui para ser presidente da República, ele elege. Em 2026. Tá de brincadeira, rapaz. Tu vai ver um negócio. O povo tá indignado. Qualquer um que ele apoiar em 2026, ele vai eleger presidente da República. E quem seria? Tarcísio? O próprio filho, falava que o próprio filho pode ser o candidato. Isso daí, quem seria? Para mim, em primeiro lugar, seria Jair. Segundo, Messias. Terceiro, Bolsonaro. 3 em 1. Não teria outro candidato hoje sem ser ele. Ele vai ser o candidato a presidente da República. Qual foi o crime que ele cometeu? Eleições sem Jair Bolsonaro não são eleições democráticas. Se ele não for candidato à presidência da República por um golpe que ele nem aqui estava e alegam que ele que articulou tudo, que não é verdade. Se você pegar o relatório da PGR, a quantidade de si que tem
São mais de 80 páginas no relatório. Quando você vai indiciar uma pessoa de ter cometido um crime, não precisa de 80 páginas não. Se ela cometeu um crime, é 2 páginas e ponto final. Cometeu isso por causa disso. Mas lá eles tentam criar uma narrativa para incriminar um cara que não fez absolutamente nada. Pelo contrário. Ele inclusive recebeu os ministros de Lula, fez a transição. E nem no Brasil ele estava no 8 de janeiro. E outra coisa, inelegível por ter feito uma reunião com embaixadores, por ter subido no trio no 7 de setembro, que não era nem dele, abuso de poder político. Eu acho que a esquerda se doeu porque nunca tinha visto tanta gente reunida nas ruas de Brasília. Acho que foi a maior manifestação da história, foi aquela do 7 de setembro. Então, eleições sem Bolsonaro não são eleições democráticas. Então, eu acho que ele vai ser nosso candidato. O TSE vai reverter essa inelegibilidade e tenho certeza que ele vai ser nosso presidente em 2026. 2026 não, 2027, né? Ele vai ser eleito em 2026. Tá logo aí. Deixa eu abrir espaço para suas considerações finais. Olha, foi um prazer enorme conversar contigo. Gostaria de a gente ter tomado um café antes, se conhecer antes, mas que bom que foi dessa maneira, prestigiando o site, prestigiando o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, volte novas vezes e parabéns pelo trabalho. Vai acabar prefeito do Recife com tanta fiscalização aí. Suas considerações finais, vereador. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Para mim é uma honra estar participando disso daqui, poder estar realmente mudando as vidas das pessoas, porque como eu disse aqui, o nosso trabalho ele muda vidas. Eu cheguei na Policlínica em janeiro, ela estava sem dignidade para as mães que estavam parindo. Hoje ela está com dignidade. Então, contem comigo, vou seguir nas ruas, buscando uma melhoria para o nosso Recife, porque o Recife, como eu disse aqui, eu acho que nenhuma cidade no Brasil tem as belezas naturais que o Recife tem, só está mal cuidado. Então a gente tem muito a melhorar na nossa cidade do Recife e meu trabalho vai ser incansável para que a gente tenha uma cidade melhor. Paz e bem. Valeu.